Bom dia, senhoras e senhores. Hoje nós estaremos falando aí sobre tensão de cisalhamento máxima absoluta. Os alunos envolvidos sou eu, João Pedro Averano, Jean Silva e o Daniel Vitor. Estamos sob orientação do professor Dr. Marco Naka. Bom, quando a gente tem um certo ponto de observação e ele está sujeito a um estado de tensão geral, é desenvolvido uma componente de tensão normal em relação a um dos planos, que é justamente essa aqui, por exemplo, a tensão Z, que vai formar um ângulo de 90 graus em relação à face. Também será formado duas tensões de cisalhamento na face, que seria justamente nesse caso aqui a tensão XZ e a tensão YZ. Aplicando as equações de transformação de tensão, é possível assim determinar as componentes dessa tensão normal e da tensão de cisalhamento para os três planos. Assumindo uma condição triaxial, ou seja, as orientações e as tensões principais elas são conhecidas, a gente vai aplicar o primeiro passo, que se dá justamente por separar os planos. Aqui nós temos o plano YZ, XZ e XY. Uma forma de entender essa separação é como imaginar as vistas de um certo objeto, a vista superior, lateral e frontal. Lembrando que as componentes dessa tensão elas devem estar orientadas a um ângulo de 45 graus. Feito isso, a gente vai aplicar os três dados, ou seja, das três tensões, das três faces, em um único círculo de Mohr. E a gente vai obter mais ou menos esse formato: um círculo maior e dois círculos inscritos no círculo maior. No eixo X aqui a gente vai ter a tensão normal. No eixo Y aqui a gente vai ter a tensão de cisalhamento. Bom, agora vendo com mais detalhes, a gente pode perceber que a gente vai ter três pontos em comuns entre os círculos e três raios. O primeiro ponto em comum vai ser justamente a nossa tensão mínima, ou seja, ela vai ser menor que a tensão intermediária, mas ela também pode ser igual a ela. A tensão intermediária se dá justamente do ponto em comum entre o menor círculo e o segundo maior círculo. E a tensão máxima é justamente o extremo do nosso círculo de Mohr, que ele vai ser, no caso, sempre maior que todas as outras tensões, mas também pode ser igual à tensão intermediária. E o nosso maior raio vai ser desenvolvido pelo maior círculo, obviamente, que aqui no caso é gerado pela face XZ. O raio maior vai ser justamente a nossa tensão absoluta, a tensão máxima absoluta. Outra forma de descobrir a tensão máxima absoluta é fazendo a subtração da tensão máxima com a tensão mínima, e assim dividido por 2. Para descobrir a tensão média, que seria aqui o nosso centro do nosso círculo maior, do nosso sistema, seria fazer o somatório da tensão máxima com a mínima e assim dividir por 2. Agora eu passo a palavra para o próximo participante. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Jean e eu vou estar explicando sobre o trabalho do estado triaxial de tensões. A partir da página 352 do Hibbeler, que fala sobre as tensões do planos. Eu peguei esse exemplo aqui, 9.15, e vou explicar como achar essa tensão absoluta máxima aqui. Então aqui está o exemplo. Tem essa imagem aqui na direita, e aqui é a representação de um elemento diferencial, de um elemento qualquer. Aqui está um diferencial de volume que representa o estado triaxial de tensões. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar esse estado triaxial em três planos. Então, a gente faz o ciclo de Mohr para cada um desses planos. Então, a gente consegue chegar aqui na tensão máxima absoluta. Então, fazendo aqui o exemplo, primeiro a gente pode pegar o plano YZ.
olhando aqui na direção paralela x, a gente consegue identificar duas tensões, que no caso a tensão mínima, que vale 0, e a tensão int, que é a abreviação para intermediária. Então primeiro a gente faz o centro do ciclo, que vai ser tensão intermediária dividido por 2, e as extremidades vai ser a tensão mínima e a tensão intermediária. Então a partir desses pontos a gente consegue aqui fazer o círculo, e a tensão máxima vai ser igual ao raio. Agora para o segundo plano, que vai ser o XY, olhando paralelo ao eixo Z, a gente consegue perceber que tem duas tensões, a máxima na direção x e a intermediária na direção de y. Então repete o mesmo procedimento, a gente acha a tensão média, que vai ser a tensão máxima mais a tensão intermediária dividido por 2, que está bem aqui. A gente acha as extremidades, né, os pontos do círculo. Então, tensão intermediária aqui na esquerda e a tensão máxima aqui à direita. E a tensão máxima, ela também aqui vai ser igual ao raio. E agora para o eixo YZ, olhando paralelo agora ao eixo... para o plano XZ agora. Olhando paralelo então ao eixo Y, a gente tem a tensão máxima. E para cima, na direção de Z, a tensão mínima. Então, fazendo o mesmo procedimento, pega aqui a tensão máxima mais a tensão mínima, divide por 2. Vai ser o centro do nosso ciclo, vai ser aqui. E também acho os pontos deles na extremidade, que é a tensão mínima aqui na esquerda e a tensão máxima na direita. E a tensão máxima vai ser, a tensão saliente máxima vai ser igual ao raio também. Então agora a gente compara esses três círculos plotados, e a tensão máxima absoluta vai ser o que tem o maior raio, que no caso é desse círculo aqui no plano XZ. E para descobrir a tensão desse elemento máxima no plano, é esse aqui, o que tem a tensão intermediária e a tensão máxima, porque a tensão mínima aqui ela está fora do plano. Então esse segundo ciclo aqui, que é o segundo maior ciclo, que tem o segundo maior raio, a tensão máxima no plano. E esse que é o maior de todos tem a tensão máxima do estado triaxial. Aí voltando aqui, essa aqui é a equação, né? Tensão máxima menos 0 dividido por 2, que é igual a tensão máxima dividido por 2. Porque aqui no plano XZ tem a tensão máxima e a mínima, só que a mínima vale 0. Por isso que é só a tensão máxima dividido por 2. Então é isso, é um exemplo bem simples, é só para entender mesmo como é que é o conceito do estado triaxial. E na próxima parte do vídeo já vai ter uma resolução de um exercício. Obrigado. O comando da questão pede a tensão de cisalhamento máxima no ponto. Utilizaremos o círculo de Mohr para resolver. Logo começamos com o centro da circunferência, que é medido pela tensão média. A gente tem 16 no eixo X e mais 32 do eixo Y. Isso nos dá uma tensão média de 24 MPa. Nossa tensão de cisalhamento é 0 nesse ponto. Logo traçamos que nosso ponto A ele é apenas a coordenada X. Traçando a reta do centro de circunferência até o ponto A, obtemos uma reta R, que é a diferença entre o centro da circunferência e o ponto. E esse raio nos gera o valor de 8 MPa. Com o círculo de Mohr, obtemos que a tensão máxima no ponto é de 8 MPa. Esse é o fim da apresentação. Muito obrigado pela presença de todos.